Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Hoje vamos estar aprendendo sobre a promessa do Espírito Santo. A nossa aula da Escola Dominical domingo não foi possível nós estarmos realizando por conta que fizemos um evangelismo lá na Praça do Recanto Verde. Foi uma bênção, né? Glórias a Deus. E nessa noite vamos estar aprendendo um pouquinho sobre a promessa do Espírito Santo. O texto áureo, em João capítulo 20, verso de número 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A verdade prática, a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Glórias a Deus. A promessa de Jesus para os discípulos de enviar o Consolador, de enviar o Espírito Santo para estar conosco todos os dias, para estar nos ajudando, para estar nos guiando, para estar consolando as nossas vidas. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. João capítulo 14, a partir do verso de número 16. E depois nós vamos estar lendo João 16, a partir do verso 7. E depois João capítulo 20, a partir do verso 21. Quem tem a revista pode estar nos acompanhando. Eu vou ler o primeiro e a igreja lê o segundo. Amém? João capítulo 14, verso de número 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Jesus fez a promessa para os discípulos que não os deixaria órfãos. Aleluias. Quantos têm o Espírito Santo? Aleluia. Quantos é batizado com o Espírito Santo? Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo aqui? Aleluias. Para que serve o batismo com o Espírito Santo? Revestimento. Revestimento para quê?
Aleluia. Glória a Deus. O batismo com o Espírito Santo não é meramente para ficar falando em línguas estranhas. O batismo com o Espírito Santo não é meramente para dizer eu sou batizado com o Espírito Santo, não. O batismo com o Espírito Santo, aleluia, é para revestimento. É para que possamos estar fortalecidos para fazer a obra, para obedecer o ID de Jesus. Aleluia. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, recebemos o Espírito Santo. Independente se é batizado com o Espírito Santo ou não, quando aceitamos a Ele, aleluia, o Espírito Santo passa a fazer morada em nossas vidas. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo faz morada na sua vida. Aonde quer que você esteja, o Espírito Santo está ali contigo, lado a lado, juntinho contigo, para te ajudar, para te proteger, para te guiar. Aleluia. E quando recebemos o revestimento de poder, é para nós fazermos a obra, é para nós estarmos fortalecidos, para obedecer o ID de Jesus, para estarmos cada dia mais em obediência, para estarmos cada dia mais fazendo o querer do Senhor. É para isso que Jesus disse aos discípulos: vocês vão receber o Espírito Santo. Aleluia. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. É tão verdade que quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, quando recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele já começou a pregar. E quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. E do dia de Pentecostes em diante, os discípulos não pararam mais de pregar, não pararam mais de falar de Jesus, não pararam de obedecer à vontade do Senhor. E cada vez que eles iam falando do amor de Cristo, almas iam rendendo aos pés do Senhor, porque eles estavam revestidos com o Espírito Santo. Aleluia. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Glórias a Deus. Vamos para a introdução da nossa lição. Nesta lição, vamos analisar 2 momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Em segunda, estabeleceremos uma ligação entre esta visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Glórias a Deus. Aqui nós vemos que o Espírito Santo, ele atua na vida do pecador para promover a conversão, para convencê-lo em relação ao pecado, da justiça e do juízo. E também para a regeneração. Aleluias. Quando o pecador ouve falar de Jesus, e o Espírito Santo começa a agir na vida desta pessoa, para conscientizá-lo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluias. O Espírito Santo é quem traz as nossas vidas sobre o pecado. Aquilo que nós fazemos, que muitas das vezes desagrada ao Senhor, o Espírito Santo toca: ei, isso é errado. Ele avisa ou não avisa?
O Espírito Santo nos conscientiza daquilo que estamos indo fora da direção de Deus. Aleluias. E também em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, quando eles foram cheios do Espírito Santo, aleluias, ali foi um revestimento de poder para a vida dos discípulos, para eles estarem desempenhando aquilo que a qual o Senhor os havia designado a fazer. Aleluias. Jesus, ele veio a esta terra, ele cumpriu a sua missão, e ele deixou para cada um de nós uma missão. E para isso, ele nos reveste com o Espírito Santo, para que possamos concluir a missão que ele colocou em nossas mãos. Qual a missão que o Senhor colocou nas tuas mãos? Você já está revestido com o Espírito Santo. Você pode fazer a vontade do Senhor. Você pode fazer a obra dele. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. O tópico 1 da nossa lição: a promessa do Pai. Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador. Este Consolador é o Espírito Santo, que habita convosco e estará entre vós. No capítulo 16, é mencionado que quando o Consolador chega, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aleluias. O Espírito Santo, ele é o Consolador. O Espírito Santo, na terceira pessoa da Trindade, ele age em nossas vidas, aleluias, como um Consolador, aquele que está conosco todos os dias, aonde quer que nós estejamos. O Espírito Santo está ali conosco, para convencer o mundo do pecado, para convencer o mundo da justiça e do juízo. Aleluias. O Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador é Paracletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, para encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um Paracletos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro Consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego alhos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. Aleluias. A palavra grega para Consolador é Paracletos. Paracletos é como se um amigo para encorajar. Quando estamos num momento de dificuldade, quando vem aquele amigo e te dá aquele ânimo, a mesma maneira é o Espírito Santo. Aleluias. Quando, nas guerras antigas, quando os soldados estavam desanimados, estavam achando que ia perder a guerra, eles traziam Paracletos para animá-los, para encorajá-los, e assim eles conseguiam vencer a guerra. Quando nós estamos em momentos que achamos que não vamos conseguir, achamos que não vamos suportar, o Espírito Santo como Paracletos, como Consolador, como ajudador, ele está conosco. Aleluias. Podemos contar com o Espírito Santo.
Podemos pedir ajuda a Ele. Aleluias. Ele é como se fosse um advogado. O advogado, quando o juiz vai dar uma sentença, ou quando o juiz vai fazer uma pergunta, é o advogado que responde. É o advogado quem toma a frente, toma a direção. Da mesma maneira, é o Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. Quando nós deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso ajudador. Aleluia. Glórias a Deus. Não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos, presente em João 14, 18, é orplamos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiam-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que o nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. Nesta relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Aleluia. Jesus disse: vocês não ficarão órfãos. Aleluia. Vocês não ficarão desamparados. Vocês não ficarão desprezados. Aleluia. Jesus, Ele teve esse cuidado de comunicar aos discípulos: olha, vocês não estarão sozinhos. Quando eu não estiver mais aqui, vai ter outro Consolador. Aleluia. O Espírito Santo vai estar convosco. Vocês não estarão órfãos. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Jesus nos deu esta garantia de que nós não estaríamos desamparados, de que nós não estaríamos órfãos. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Jesus Cristo garantiu, aleluias, que enviaria o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos. Aleluias. O tópico 2 da nossa lição: o Espírito habita os discípulos. João capítulo 20, verso de número 22, é crucial considerarmos o contexto que envolve os discípulos. 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nesta ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começa no capítulo 19. João capítulo 20, verso 19 a 23. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado, com um corpo glorificado, remete tanto ao contexto anterior como ao imediato, de João capítulo 20, verso 22. Jesus, Ele havia ressuscitado, com o corpo glorificado. Aleluia. Esse era o cenário na qual os discípulos se encontraram. Jesus faz a promessa para eles que não os deixariam órfãos, mas que eles receberiam o Espírito Santo. Quando Jesus assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, não ainda tinha chegado em Atos capítulo 2. A partir desse momento, eles receberam o Espírito Santo. Da mesma maneira que quando nós aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. A partir desse momento, o Espírito Santo passa a habitar na vida do crente. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito
O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. Verso 22. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação desse versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é impulsão, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta. Em Gênesis capítulo 2 e verso de número 7, significado fôlego de vida. E é utilizado em Ezequiel 37, 9, no contexto de assoprar sobre os mortos, para que vivam. Portanto, a expressão presente em João capítulo 20, verso 22, sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Jesus assopra sobre os discípulos e diz: recebeis o Espírito Santo. Aleluias. O que isso significa? Que a partir daquele momento, eles estavam regenerados. Aleluias. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, a nossa vida é regenerada, a nossa vida é transformada. Aleluias. Começa um novo ciclo em nossas vidas. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Um episódio anterior ao Pentecostes, em João capítulo 20, verso 22, também se lê: recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou com os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Aleluias. Glória a Deus. Essa expressão, recebei o Espírito Santo. Jesus, aos seus discípulos, recebei o Espírito Santo. E a partir desse momento, os discípulos foram regenerados. A partir desse momento, passaram a ser governados, a ser dirigidos pelo Espírito Santo. Quando recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, precisamos ser governados por Ele. Precisamos ser dirigidos por Ele. E será que estamos deixando o Espírito Santo dirigir as nossas vidas? Será que estamos deixando o Espírito Santo guiar os nossos passos? Será que estamos deixando o Espírito Santo estar na frente das nossas decisões que tomamos? Aleluia. Precisamos deixar o Espírito Santo governar as nossas vidas, governar as nossas ações, as nossas atitudes. Aleluias. Precisamos, aleluias, deixar o Espírito Santo conduzir as nossas vidas. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí com você. Aleluias. O Espírito Santo está te ajudando. O Espírito Santo está sendo o seu advogado. No momento em que você acha que está sozinho, ei, o Espírito Santo está contigo. Aleluias. Ele não te desampara. Em todos os momentos Ele está contigo. Aleluia. Você pode contar com a ajuda do Espírito Santo. Você pode contar com o auxílio do Espírito Santo. Glórias a Deus. Terceiro ponto. Um episódio anterior ao Pentecostes. Em João 20, 22.
também se lê: recebei o Espírito Santo. Essa expressão surge como consequência direta da menção assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento. Aleluias. E a partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação. Aleluias. A partir do momento em que aceitamos a Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada em nossas vidas. E a partir desse momento, aleluias, somos nova criação, completamente regenerados. Aleluias. Essa é a obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Glória a Deus. O terceiro ponto, a promessa do Pai no dia de Pentecoste. De repente, o aparecimento de Jesus em João capítulo 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso oferece aos seus discípulos na Páscoa o Cordeiro da expiação. Foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudamos ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita, no dia de Pentecostes. Foi ao final desse dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, em Atos capítulo 1, verso 4 a 8, que de repente ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo. Glória a Deus. No período em que Jesus, após a sua ressurreição, após cerca de 50 dias da Páscoa, na festa da colheita, no dia de Pentecoste, aleluias, eles estavam reunidos, orando, buscando, e de repente, eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluias, eles receberam uma capacitação do Espírito Santo. Eles receberam um revestimento do Espírito Santo. Aleluias. Eles estavam prontos para obedecer ao ID de Jesus. Eles estavam prontos para fazer a obra de Jesus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Aleluias. E todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato da conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Assim sendo, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito ao batismo no Espírito Santo. Como descrito, quando dizemos, todos foram cheios do Espírito e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluias. E começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos, já regenerados em Cristo. E essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangiu toda a igreja naquele nascente, naquele momento, e todas as gerações futuras até a volta de Jesus. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. Apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas nos seus próprios idiomas, eram, na verdade, expressões espirituais concedidas pelo Espírito que habitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo com o Espírito Santo. Aleluias.
Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. A evidência em falar em línguas. Aleluias. É a certeza desse revestimento de poder. Precisamos buscar, aleluias, o Espírito Santo. Precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo em nossas vidas, como nosso consolador, como nosso ajudador, como nosso advogado. Aleluias. Mas precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos dessa capacitação do Espírito Santo, para que possamos, aleluias, desempenhar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, para que possamos obedecer à vontade do Senhor, o ide do Senhor. Aleluias. Os discípulos só saíram para evangelizar após eles serem cheios do Espírito Santo. Os discípulos só saíram para evangelizar após receberem, aleluias, o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo. E que possamos cada dia buscar ser cheios do Espírito Santo, para continuarmos fazendo a obra do Senhor, para continuarmos, aleluias, sendo capacitados e revestidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. As horas estão indo embora. Conclusão diz assim: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que aprenderem e crerem no Evangelho, até a volta do Senhor Jesus. A promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador regenerado, regenerando-o, na vida do salvo, batizando-o no Espírito Santo. Aleluias. Que possamos buscar o renovo, o batismo com o Espírito Santo. Que possamos cada dia sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos desta capacitação em nossas vidas. Precisamos desse revestimento em nossas vidas. Aleluias. Busque ser cheio do Espírito Santo. Busque, aleluia, esse revestimento de poder. Glória a Deus. Nós temos o Espírito Santo conosco todos os dias, mas precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Próximo domingo estaremos aprendendo sobre a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Aleluia. Domingo na nossa escola dominical vai ser uma bênção. Amém? Vamos agradecer a Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade em estarmos na presença do Senhor. Os trabalhos prosseguem normalmente. Quinta-feira estaremos aqui novamente para adorar ao Senhor Jesus. Sexta-feira às 20 horas, ciclo de oração. Sábado às 15 horas, tarde da bênção. Sábado às 18 horas temos ceia na sede. Os irmãos que puderem estar ali, vai ser bênção. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocarmos em pés, agradecer ao nosso Deus. Vamos também agradecer a Deus por mais uma bênção alcançada pelo pastor Samuel, né? Está aqui a chave do novo carro do nosso pastor Samuel. Eita glória! Vamos orar, agradecendo a Deus por essa conquista, né? Glórias a Deus. Que Ele possa estar cada dia mais fazendo a obra do Senhor com amor,